Olá, minha gente! Olha eu aqui novamente. Então, passei tempo sem vir, vocês vão ver o latido do cachorro da vizinha. Mas, de vez por outra, vai ter um barulho aqui no lado direito também, de uma construção que está tendo. Mas vamos aqui, eu vou tentar responder uma pergunta que me fizeram no direct. E eu anotei algumas coisas que eu fui lembrando do que eu fiz no meu processo de autoconhecimento, né? É lógico que esse processo é um processo permanente, né? Que nunca para, mas que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo o nosso crescimento e a gente vai ficando feliz com as nossas conquistas em relação a isso. E uma pessoa me perguntou o que que eu fiz. Ela me conhece há muitos anos. E eu postei uma foto de 2013, 2023 e ela diz: Islamara, a sua mudança é muito grande. Como você fez para mudar assim tanto em tão pouco tempo? Porque ela me conhecia antes, conversava comigo antes, tinha acesso a mim antes e hoje também, né? Então ela disse, quando eu fico assim, às vezes eu fico lembrando de como você era, dos seus medos, das suas inseguranças e de muitas vezes, mesmo sendo uma mulher sempre que foi determinada, mas você tinha algo que parece que lhe prendia. O que você fez, né? E aí eu fiquei pensando no que ela me perguntou, né? E resolvi trazer um vídeo aqui. Eu ainda disse algumas coisas a ela, mas eu fiquei com essa necessidade de trazer um pouco do que como foi o meu processo de autoconhecimento. Eu comecei a estudar sobre os temperamentos muito antes de eu entrar na minha especialização em psicopedagogia. A minha especialização em psicopedagogia me fez ter contato com a inteligência emocional. Mas antes disso, eu já estudava sobre os temperamentos. E na minha cidade, eu tenho uma amiga chamada Misma, aliás, né? Que ela estudava também sobre os temperamentos e ela me ajudou muito. Me indicou livros e também me provocava um chamamento de atenção quando eu dizia, não, essa aqui não sou eu. Quando eu comecei a ler os temperamentos, eu me apaixonei pelas qualidades do meu temperamento. Eu fiquei, nossa, que massa! Esse é o meu temperamento, eu sou isso. E aí, quando eu fui ler os defeitos, o que aconteceu? Eu entrei em choque. Não, eu não sou isso. Imagina se eu tenho esse defeito. Porque é muito fácil a gente, a priori, ler sobre temperamentos e se identificar com qualidades. Mas com os nossos defeitos fica um pouquinho mais difícil. E aí foi conversando com ela que ela começou a me mostrar, né? Me trazer assim alguns insights de que eu realmente tinha certos defeitos que eu não parava para analisar, porque a gente não se conhece, a gente não para se ver. E se a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar defeitos, muito mais tem muitas pessoas que têm dificuldade de identificar qualidades, né? Então, eu vou contar para vocês um pouco e dar dicas a vocês do que eu fiz. Eu anotei alguns pontos e do que eu fiz para aos poucos ir me tornando uma pessoa, digamos que mais segura, mais autoconfiante, porque nem sempre foi assim. Eu tenho meus medos, mas eu já fui uma pessoa muito medrosa, amedrontada com tudo. Eu tinha medo de viajar à noite, mesmo que fosse com alguém dirigindo, mas eu achava que na estrada sempre vinha alguém atrás, que de repente ia ter ladrão. Enfim, eu tinha medo de tudo, gente. Eu tinha medo de absolutamente tudo, tá? E hoje, se for preciso, eu viajo sozinha, inclusive à noite. Já fiz isso, voltar de 11 horas da noite de Governador do Sé para Mossoró, sozinha, sem nenhum medo, né? Por precaução, eu não ando muito à noite só. Por precaução. Mas por medo, não. Tá? Então, o que eu fiz para chegar a esse momento? De ter mais autoconfiança, de enfrentar os medos. Qual foi esse processo? E aí, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi acolher o meu passado. Acolher quem eu era no passado. Acolher os meus erros, acolher o que eu fiz que prejudicou muitas vezes o meu futuro. Acolher
a minha falta de coragem ou ousadia de ir em busca dos meus sonhos, porque por algum tempo eu me culpei demais. Me culpei por não fazer um mestrado, eu me culpei por ter me acomodado e não ter estudado antes. Então, eu percebi que eu precisava acolher o meu passado, fazer as pazes com ele, para que eu pudesse avançar. Por quê? Porque a Islamara do passado, ela fez o que podia fazer. Ela fez o que estava ao alcance dela. O que você está fazendo aí, você está fazendo o que está ao seu alcance. O que você não fez no passado, você não fez porque não estava ao seu alcance. Você não tinha a visão que você tem hoje. Você não tinha a ousadia que você tem hoje. Você não conseguia enxergar o que você enxerga hoje. Então você precisa acolher essa mulher do passado, esse homem do passado e dizer, olha, tudo bem. Eu entendo que você fez o que você podia. Você fez o que estava ao seu alcance. Eu entendo demais. Acolha essa pessoa. Acolha essa mulher, acolha esse homem. Faça as pazes com o seu passado, porque quando você faz as pazes com o seu passado, você consegue avançar para o seu futuro. Outra coisa, gente, que eu fiz... Meu cabelo tá terrível, gente. Perdoe aí. Outra coisa que eu fiz, pessoal, foi cultivar bons pensamentos. Cultivar bons pensamentos, eu comecei a ter consciência de pensar no que eu pensava, de refletir sobre o que eu pensava. Tem uma frase que eu acho assim encantadora. Uma vida não refletida é uma vida não vivida. Quando você vive assim no automático, sem pensar e sem refletir o que você é, quem você é e o que você quer ser, aonde você quer chegar. E eu não falo de questões financeiras, eu não falo de profissional só. Eu falo de espiritualidade, eu falo de humanidade, eu falo de ser. Quem é que você quer ser? Para você saber quem você quer ser, você precisa saber quem você é. Tenha consciência dos seus pensamentos. Eu era uma pessoa que pensava muito negativamente. Eu só via o lado ruim da coisa. Então, hoje, e a Bíblia diz, trazer à memória aquilo que ele traga esperança. Então, hoje eu costumo cultivar bons pensamentos, eu costumo cultivar pensamentos que condizem com a minha realidade. Porque muitas vezes a nossa realidade é uma, mas os pensamentos da gente puxam a gente para baixo. Você só vê o que está ruim, você só vê o que não presta, você só vê o defeito, você só vê o problema. Então, cultive bons pensamentos. Outra coisa é gratidão. Gente, quando eu comecei a alimentar a gratidão, quando eu comecei a perceber que eu era muito ingrata, eu tive uma experiência muito bacana com Deus, para quem acredita em Deus, né? Se você não acredita, aí fica difícil. Mas eu tive uma experiência muito bacana com Deus, porque Ele me fez uma promessa de uma forma muito significativa, que eu não vou entrar nesses detalhes. Mas 20 anos depois eu disse, Senhor, cadê? Cadê essa promessa que não se cumpriu? Cadê tudo isso que o Senhor me prometeu e não chegou? E aí Deus me levou assim, naquele lugar, naquele dia, que eu chorando, 20 anos atrás, isso foi em 2017, aí Deus me levou de volta, 20 anos atrás, e me fez olhar quem era aquela pessoa que estava ali orando, naquele momento e chorando, e quem era a pessoa de 2017. Então, Deus me fez perceber o quanto eu tinha avançado, o quanto eu tinha realmente, né? Ele tinha me colocado no lugar que Ele dizia que ia me colocar. Mas eu só estava olhando para o que faltava. Eu não estava olhando para o que tinha chegado. Eu não estava olhando para o que eu tinha conquistado. Então a gente é muitas vezes ingrato. Então a ingratidão, ela nos afasta também do nosso ser, de quem nós somos, de nossa essência. Então alimente a gratidão. Olha, eu tenho certeza que todos nós temos algo para agradecer. Olhe para quem você era e olhe para quem você é hoje. Tenho certeza que você tem conquista para agradecer. Tenho certeza que você tem coisas boas para agradecer nesse momento.
Então, cultive a gratidão. Foi outro ponto. Já falei 3. Acolher o seu passado, fazer as pazes com ele, cultivar os bons pensamentos e ser grato, cultivar a gratidão. Outro ponto que eu chamo que é muito interessante, que eu comecei a perceber em mim, é que eu me tratava de forma como eu não tratava ninguém. Eu não olhava para uma amiga minha ou para alguém que eu amo e me chamava de idiota, de imbecil. Eu não olhava para as pessoas e dizia, deixa de ser idiota. Mulher, pelo amor de Deus, eu não faço isso. Eu não fiz e nem faço com ninguém. Mas eu fazia comigo. Olha só, gente, eu fazia comigo. Eu dizia, deixa de ser idiota, Islamara. E isso é tão automático que, vez por outra, eu estou fazendo isso. Um simples errinho, né? Botei, essa semana, inclusive, eu tive isso. Eu ia tomar leite. E eu coloquei adoçante demais. Quando eu percebi, eu estava com o pensamento bem longe e joguei adoçante no leite. Aí eu disse, deixa de ser idiota, Islamara. Comigo, eu abri a minha boca e disse, ei, eu mesmo voltei atrás e disse, repreendo porque eu não sou idiota. Eu sou uma pessoa fantástica, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa inteligente. Então, combata isso. Se trate como você trataria alguém que você ama. Perceba como você está se tratando, perceba que pensamentos e opiniões que você tem a seu respeito. Outra coisa que você tem que fazer, busque atividade que você seja útil. Busque algo que você se sinta uma pessoa útil. Mesmo quando você está fazendo a sua comida em casa, na sua casa, saiba que você está sendo útil para alimentar vidas de pessoas que você ama. Quando você está organizando sua casa, organize com amor. É tão bom. Hoje eu fiz aqui uma faxina, uma limpeza no apartamento do meu filho. Ai, gente, é tão maravilhoso. Tá tudo tão arrumadinho, tá tudo tão bonitinho. Se pudesse, eu ia até mostrar para vocês agora. Como tá tudo muito bonitinho, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Então, isso faz bem à nossa alma. Você está fazendo essas coisas que muitas vezes você faz. Eu só faço isso na vida. Mas isso você está sendo útil para quem você ama. Então você precisa se sentir útil, você precisa se sentir importante. Saber que o que você faz, por mais simples que seja, é importante. Faça algo. Faça um trabalho voluntário. Ajude pessoas que precisam. Isso faz a gente se sentir útil. Saiba que a sua vida, ela tem utilidade. E você precisa entender isso. E por último, gente, por último, porque esse vídeo tá ficando enorme, mas eu precisava trazer isso aqui para vocês. Essa última dica. Tenha orgulho de quem você se tornou. Tenha orgulho das suas conquistas. Por mais pequena que seja, pare de só pensar que você é assim, que você é assado. Comece a pensar no que você tem de bom. Olha, que bacana. Olha, eu ajudei essa minha amiga, que coisa boa. Olha, eu sou uma pessoa... eu dei uma esmola a uma pessoa. Não para mostrar para ninguém, não para dizer para ninguém. Você com você. Tenha orgulho disso. Tem orgulho de uma conquista que você fez. Gente, eu estou conseguindo fazer algo por mim. Eu estou conseguindo ir para a academia. Eu estou conseguindo olhar para mim com amor. Eu estou conseguindo... Vá alimentando suas conquistas aos poucos e se orgulhando. Aos pouquinhos, vá vendo que você tem coisas boas para comemorar. Que você tem algo de bom. Então, alimente isso também. Se orgulhe da pessoa que você é e que você está conquistando mais e mais ser. Então, a gente precisa evoluir sempre, mudar sempre, melhorar sempre, mas nós temos muitas coisas boas para agradecer. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês neste dia. E se você achou que esse conteúdo lhe ajudou em alguma coisa, compartilhe ele. Para que chegue a mais pessoas, para que outras pessoas, não que a minha vida seja tão significativa, mas eu sei que a minha fala tem ajudado muita gente.
e esse vídeo pode alcançar outras vidas. Ajude a compartilhar.